E é isso aí, meus amigos. Deu Corinthians 1 a 0 para cima do Novo Horizontino. Placar agregado 2 a 0. Corinthians classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que as oitavas só depois do Super Mundial de Clubes, tá? Eu acho que as oitavas é em agosto, julho ou agosto. Acontecem as oitavas de final, tá? E terá sorteio, beleza? Então, o adversário do Corinthians só saberemos daqui algumas semanas, depois do Mundial, enfim. Então, o importante é que o Corinthians confirmou a sua classificação, né? E venceu aí o Novo Horizontino. Um jogo chatíssimo de assistir, né? Mas deu tudo certo. E eu acho que o mais importante nessa quarta-feira, o mais importante era ganhar, o mais importante era classificar, né? Mais importante do que jogar bonito, né? Pelo menos é o que eu imagino, né? Pelo menos é o que eu penso. Mas, claro, vamos falar o que foi esse jogo. E eu acertei o placar, olha só, de novo, eu acertando o placar, 1 a 0 Corinthians, porém eu errei quem ia fazer o gol. Eu falei que seria gol do Romero e foi gol do Yuri Alberto. Mas tá bom, o importante é que classificou, certo? E vamos falar o que foi esse jogo, né? Corinthians que foi a campo, assim, o Dorival, eu acho que ele poupou dois jogadores, né? O Carrijo e o Martinez, né? Que iniciaram no banco de reservas. De resto, time titular, né? Como eu até falei no vídeo de pré-jogo, que era para ele utilizar força máxima ou, na maior parte, titulares, né? Na maior parte, titulares, e foi o que ele fez, escalou o time titular, poupando só uns dois jogadores ali. Mateuzinho seguiu de fora, né? Bom, eu não sei o que o Mateuzinho tem exatamente, não sei se ele vai voltar no sábado, né? Não sei, mas enfim, né? O Félix Torres foi escalado de novo como lateral direito improvisado, né? Léo Maná, pelo visto, o Dorival viu que não dá. Tecnicamente, o Léo Maná não tem condições nenhuma de jogar no Corinthians. Vamos ver se nessa janela do meio do ano emprestam o Léo Maná, porque não tem condição, né? E vamos falar o que foi o jogo aí. O primeiro tempo do Corinthians, tão merda quanto foi o primeiro tempo contra o Santos. Um time sonolento, um time que não acelera o jogo, um time pobre ofensivamente, um time taticamente ali, sabe? A forma que o Dorival escalou o time taticamente, o Ranieri, mano, onde que o Dorival inventou que o Ranieri tem que jogar mais avançado, cara? Ele chega no ataque, meu, coitado da bola com o Ranieri no ataque. O resumo é esse, coitada da bola com o Ranieri tentando entrar na área, tentando infiltrar na área, cara. Não é a dele. O que o Dorival tá pensando, cara? Aí botando o Maicon, insistindo com o Maicon de primeiro volante. Que até não fez um jogo tão ruim, mas é o Maicon. É uma merda. Sabe? Teve outra coisa que ele fez ali. O Coronado, por exemplo. Eu percebi o Coronado jogando muito atrás. Eu queria o Coronado mais à frente, perto do Yuri Alberto. E eu via mais o Coronado perto dos zagueiros do que do Yuri. O Coronado tem que jogar à frente, perto do atacante. Sabe? Aí eu vi também o Romero de ponta. O Romero não é mais um ponta. Ele não dá mais profundidade, velocidade. O Romero não entrega mais isso. Então o time taticamente ali, cara, eu tava tentando entender. Eu tô tentando entender, na verdade, o que tá passando na cabeça do Dorival. O que ele tá querendo inventar. Nem o Ramon Dias inventava tanto, cara. O que ele tá querendo, o Dorival Júnior? Inventar o quê? Sabe? Tirando o Félix Torres na lateral direita, isso não foi invenção. Pra mim, ele agiu certo colocando o Torres. Por incrível que pareça, por mais que a gente odeie o Félix Torres, mas ele agiu certo colocando ele ali. Mas de resto é muita invenção que o Dorival tá fazendo, cara. Ranieri avançado, Romero de ponta, Coronado longe dos zagueiros, time pobre ofensivamente.
Um time que troca passes com muita lentidão. Você não vê o time acelerar a jogada. O Yuri Alberto, gente, foi nulo o jogo inteiro, exceto no final que fez o gol. A bola não chegava. O 4-1-4-1 do Dorival não tá rolando logo de início. Pro time conseguir ter poderio ofensivo. Claro que o Memphis Depay faz muita falta. Isso todos nós entendemos. Em relação ao Dorival, o que ele pode escalar ali no lugar do Memphis. Beleza, o Memphis faz muita falta. Junto com o Garro. São os caras que mais criam ofensivamente pro Corinthians, né? São os caras que têm mais qualidade pra isso. O Garro e o Memphis. E os dois estão machucados. Então essa parte, beleza. Dá pra defender o Dorival pelos desfalques do Memphis e do Garro. Mas essas invenções dele... O Corinthians só foi apertar um pouco o Novo Horizontino no final do primeiro tempo e de escanteio a escanteio. Porque você não via, sabe, o goleiro trabalhar direito, sabe, era só de escanteio. De escanteio a escanteio, a gente vai. Eu acho que os caras, assim, de chance, teve uma que um cara lá, acho que fintou ali, jogou por cima, uma bola ali. E teve outra que foi num contra-ataque que o Kaká, foi falta no Kaká, que o juiz não deu. Aí no contra-ataque... a bola quase que escapa do Hugo Souza e ele conseguiu encaixar, né? Mas enfim. Aí no segundo tempo, mais um jogo sonolento. Eu tentei entender se o Corinthians estava começando a jogar com o regulamento debaixo do braço, porque era um torneio eliminatório e o Corinthians estava com a vantagem. Então não sei se o Corinthians estava começando sei lá, querer esfriar o jogo, tocando a bola sem muito poder ofensivo, mas tocando a bola, tentando fazer o tempo passar. Enfim, o Novo Horizontino, gente, assim, eles são bem organizados, né? Naquelas, mas são organizados. Mas não é um time tão bom tecnicamente, né? Vocês veem o Novo Horizontino, tecnicamente é um time que sofre, certo? O tanto que eles erraram hoje, tecnicamente falando, pra nossa sorte, certo? Tanto que o Hugo Souza... Que trabalho teve o Hugo Souza? Os caras precisando do resultado, precisando de gol pra levar pros pênaltis, e o Hugo Souza mal trabalhou na partida, mal pegou na bola, né? Então o Novo Horizontino é um time meio pobre tecnicamente, apesar de ser um pouco organizado, tecnicamente apanha, né? O Novo Horizontino. E aí, né, assim, chegou uns 30 do segundo tempo... Com substituições dos dois técnicos, o Novo Horizontino melhorou um pouco na partida, o Corinthians piorou, meio que entrou ali, acho que o Thales Magno entrou, o Carrijo entrou, o Martinez entrou, aí no final o Charles entrou. Mas o Novo Horizontino começou a melhorar um pouquinho ali, mas sem criar grandes chances. Eu acho que o Corinthians defensivamente até que foi bem, né? Terceiro jogo seguido sem tomar gol, né? Claro, pegou 3 times péssimos. O Racing, o Santos e agora o Novo Horizontino, né? Mas principalmente Racing e Santos, né? Mas sim, são 3 jogos sem tomar gol, né? É um time pobre ofensivamente, mas defensivamente não toma gol há 3 jogos. Por mais que os adversários não sejam bons parâmetros, são adversários horríveis, tecnicamente falando, mas mesmo assim, 3 jogos sem tomar gol. E aí no final, na assistência do Thales Mágico, Thales Trágico, Thales Trágico ele, mas enfim, pelo menos ele deu assistência, até que não entrou tão mal o Thales Magno, vai? Não foi tão Thales Trágico hoje, ultimamente vencendo, mas enfim. E aí ele deu assistência, um tapa de primeira pro Yuri, muito bom o Thales Magno, muito jogador... No lance do Thales Magno pro Yuri, muito jogador prefere pegar, segurar, e depois pensar no que vai fazer. Não, o Thales Magno fez certinho. Acelerou logo o lance, já deu pro Yuri Alberto, e é isso que tem que fazer, acelerar. É o que faltou muito pro Corinthians no jogo, acelerar logo a jogada. O time foi muito lento, sabe? Os jogadores dominavam e pensavam, nossa, o que eu vou fazer? Sabe, acelera logo a jogada. Bem na hora que o Thales Magno consegue acelerar, finalmente o Yuri corta pra canhota, olha só. Mais um gol de canhota do Yuri, ele tira do goleiro e faz o gol da classificação. Claro, com o VAR, né, eu fiquei esperando pra ver se o gol ia ser validado, porque, né, só no Brasileirão já foram, o quê, uns 6 gols do Corinthians anulados? Olha só que coisa, no Brasileiro já foram 6 gols do Corinthians anulados. Então, e 5 na arena, 5 na arena. Eu acho que foram, né? 5 na arena.
e 1 em Salvador, na Fonte Nova, né? Na primeira rodada. Então eu pensei, gol do Yuri, beleza, gol. Eu vou esperar o VAR, né? Porque tem que esperar o VAR. É Corinthians, na Neoquímica Arena, tem que esperar o VAR. Se o VAR, vamos ver se o VAR vai achar alguma coisa pra anular. Ainda bem que não acharam nada, né? Só faltava achar alguma coisa, né? Enfim. Meu Deus. Eu até vi o replay ali pra ver se tinha alguma coisa. Aparentemente não tinha nada. Será que vão achar alguma coisa? Será que vão anular porque o céu tava muito escuro? Ou será que vão anular porque o gramado tava muito verde? Né? Alguma coisa iam querer inventar. Né? Será? Dessa vez não conseguiram inventar nada. Gol validado, 1 a 0 Corinthians. E aí o Novo Horizontino não fez mais nada, sentiu o gol. Aliás, o árbitro só deu 5 de acréscimo, o gol foi aos 47, então os caras não iam arrumar mais nada ali. Enfim, 1 a 0. Foi sofrível demais de assistir. O segundo tempo, assim, eu não sei qual tempo me estressou mais, o primeiro ou o segundo. Eu acho que foi o segundo que me estressou mais. Mano, chegou uma hora ali no jogo, uns 30 e poucos do segundo tempo, que eu só queria que o jogo acabasse. Eu só queria que o jogo acabasse. Porque, olha, tava sofrível pra assistir. Corinthians pobre ofensivamente, não acelera a jogada. Enfim. Bom, alguns jogadores que eu posso falar, o Yuri Alberto, praticamente a primeira bola que recebeu fez o gol, nos acréscimos, né? Porque a bola não chegava, né? Enfim. Félix Torres, pra mim o melhor em campo. Por incrível que pareça. Eu acho que o Félix Torres se achou na lateral direita, hein? Olha só. Ele foi muito bem, o Félix Torres. Segundo jogo seguido que ele vai bem. Olha só, hein, mano. Pra mim, o melhor em campo, hein? Pra mim. Eu posso estar falando besteira, mas o Félix Torres, pra mim, foi o melhor em campo na lateral direita, hein? Olha só. Breno Bidon. Pra mim, o Breno Bidon foi bem, vai. Não foi tão ruim como vem sendo nos últimos jogos. Eu acho que ele foi bem ali. Enfim. Mais algum jogador que eu posso falar? Angileri mais ou menos. Maicon, né? Não foi tão mal, mas é o Maicon, né? Enfim. Coronado jogou muito longe dos atacantes. Muito longe, muito longe. Enfim, o Coronado não conseguiu ajudar, não conseguiu ajudar muito. Romero vem abaixo nos últimos jogos. Romero também não fez uma partida tão legal. Se bem que o Romero jogou de ponta. E não é muito a dele atualmente o Romero jogar de ponta. Então, enfim, não conseguiu render o Romero. Mas é isso, galera. Terceira vitória seguida por 1 a 0. Estamos classificados para as oitavas da Copa do Brasil. E é isso, né? De 1 a 0 em 1 a 0, por enquanto vamos indo. Só que agora sábado vai ter um jogo importante, difícil contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, na Arena MRV, tá? É sábado o jogo. Vamos lá, né? Jogo complicado fora de casa e vamos ver o que dá, né? E é isso aí. Comente o que vocês acharam do jogo, certo? Coringão ganhou 1 a 0, o importante era classificar, conseguiram, apesar do jogo sofrível de assistir, conseguimos a classificação, beleza? Então comente o que vocês acharam do jogo, e é isso aí, se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis, e vai Corinthians!